Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e hoje eu vou trazer para vocês mais um capítulo da série em que eu estou contando como é que foi a origem da Cuba, né? A minha startup e a marca de fones de ouvido. No último capítulo eu contei para vocês como é que foi meio que o início da marca mesmo, né? Como é que foram as primeiras reuniões, né? Como é que se formou a empresa, né? A configuração da empresa e também os primeiros modelos que a gente desenvolveu. Hoje eu vou falar para vocês como é que foi o início do desenvolvimento do produto, né? Do Cuba Disco, assim, como é que ele começou a ser de fato desenhado e concebido. Só uma informação, a partir de agora, muito do que eu vou falar, né, assim, várias partes, né, dessa história vão ser meio que vão ter acontecido simultaneamente, né? Então, assim, hoje, por exemplo, eu já sei assim que eu vou passar bastante informação e essas informações estão juntas ali no espaço de tempo, né? Assim, as coisas acontecem concomitantemente. Tá? Então, assim, a parte cronológica pode ficar um pouquinho embaçada, mas vamos lá. Se você viu o último capítulo, você talvez se lembre que eu botei um link embaixo, né, para o artigo no site em que eu mostrei vários desenhos. O primeiro que a gente gostaria de fazer era aquele que tem o botão de volume na lateral, né? Era um design um pouquinho mais clássico. Só que quando a gente começou a fazer, a gente tinha meio que o projeto 3D, né? Os primeiros desenhos, né, que foram feitos no SolidWorks, né, um programa de modelagem virtual, e a gente tinha uma ideia do que a gente queria fazer. Só que isso é meio que só uma ilustração, né? Depois você tem que de fato fazer o projeto mesmo, assim, você desenhar de fato como é que vão ser as peças e tudo mais. E aí tem duas questões que tem que ser ditas, né, para vocês poderem entender como é que funciona esse processo. Primeiro, é que a nossa função como designers é chegar até determinado ponto, né? Existe um ponto que, assim, a partir dele, você precisa de um engenheiro, né? E isso acontece pelo seguinte: peças de plástico podem ser baratas para ser produzidas, mas o desenvolvimento é caríssimo, é muito caro. É claro que depende do tipo de peça, do tamanho de peça, do projeto e tudo mais. Só que, assim, plástico é uma coisa bastante... é industrial, né? Mas é bastante complicado trabalhar, né? É diferente de um produto artesanal, né? Vamos supor, se eu fizesse um fone artesanal, eu poderia fazer um fone ali de madeira, todo de madeira, sabe? Com, sei lá, assim, feito à mão, lixado à mão e tal. E o que acontece? O meu custo unitário seria muito maior, né? Porque é mais caro eu fazer um, só que meu custo de desenvolvimento possivelmente cairia quase zero, né? Porque eu não tenho toda essa parte que tem que ser feita por conta do plástico. Existem vários processos para você trabalhar com plástico, né, para você fazer peças de plástico, mas o mais comum é a injeção, né, para peças do tipo que são usadas no Cuba Disco. Vou explicar rapidamente o que é injeção de plástico para vocês poderem ter uma ideia e até o resto ficar mais claro. Bom, quando você injeta plástico é o seguinte, você tem um molde e um contramolde, como se fosse um positivo e um negativo, né, que vão se juntar. Entre o positivo e o negativo vai estar o formato da peça que você quer fazer de plástico, né? Então imagina que, sei lá, eu quero fazer um quadrado, tá? Sei lá, um paralelepípedo. Eu vou ter, tipo, uma parte de cima do molde, aí eu vou ter um buraco com metade de um paralelepípedo, e eu vou ter a parte de baixo do molde que vai ter a outra metade do paralelepípedo. Eu vou juntar as duas e aí vai sobrar no meio só o espaço que vai ser esse paralelepípedo que eu quero fazer de plástico, né? E a injeção funciona quando você... funciona assim, você pega esse molde, contramolde, positivo e negativo, e você injeta nesse espaço um plástico sob alta pressão e altas temperaturas. É um processo relativamente barato, né, para você fazer. O custo unitário da peça é baixo, só que o projeto para você fazer esse molde é muito caro, muito. Então, assim, para vocês terem uma ideia... sabe aquelas cadeiras plásticas de bar? Aquela branca, amarela, bem chumbrega mesmo? Aquelas cadeiras ali são feitas por injeção. O custo unitário de uma cadeira eu não sei exatamente qual é, mas, cara, se for mais de $2 eu vou ficar muito impressionado. Assim, eu chutaria que em alguns casos, cara, injetando isso na China, o custo pode ser de centavos. Só que o molde para fazer essa cadeira e todo o projeto, cara, a gente tá falando de $500 mil, R$1 milhão. Então, assim... você investe muito para você desenvolver isso, mas depois ele é muito barato para você fabricar. Esse molde ele tem vida útil, assim, tem vários tipos de molde que você pode fazer, de preços diferentes, né, de longevidades diferentes, mas é uma coisa muito cara. Então, assim, a gente começou a fazer o fone, a gente sabia que a gente ia ter que ter peças de plástico porque a gente queria fazer um produto que não fosse muito caro. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabia que o custo para desenvolver esse produto ia ser alto, né?
A gente tem um quê de artesanal na Cuba também, sabe? Pô, o arco é de madeira, o fone é todo montado à mão, mas não adianta, né? Tem coisas que vão ter que ser industriais porque a gente quer fazer um produto relativamente de massa. E aí a gente foi atrás de fazer esse primeiro modelo e aí a gente queria ver, de repente, uma injeção na China, fazer engenharia na China e tal. E a gente já começou a ver que isso ia ser muito complexo para um primeiro produto, sabe? É um risco muito alto, né? Esse projeto de engenharia, cara, você tem que ter cálculo assim, você tem que calcular toda a estrutura, você tem que ver qual vai ser o acabamento, a espessura do plástico, todos os mecanismos de encaixe, de articulação. Então, assim, putz, um deslizar direito, sabe? A peça está perfeitamente encaixada na outra. Isso não é uma coisa que um designer geralmente consegue fazer, né? Pelo menos não um designer de ciência informática como a gente. E aí você precisa contratar uma empresa para fazer isso, né? E assim, a gente pegando uma empresa na China, cara, a chance de dar problema era muito alta, entendeu? Para prototipar, mandar vir coisa. A gente começou a ficar inseguro e aí falou, cara, não, putz, vamos esquecer esse modelo por enquanto, vamos tentar fazer um produto que tem meio que soluções mais simples, né? Naquele, putz, ia ter uma estrutura interna no headband, que né, o arco ele ia entrar, que nem a maioria dos fones, né? Que você desliza e ele sai. Putz, fazer aquele clique, aquele encaixe, isso é muito difícil, né? A chance de dar problema seria enorme. Então a gente optou por fazer um modelo mais simples que veio a ser inspirado pelo meu projeto final. Então assim, o design do Cubadisco ele parece muito com o meu projeto final que eu já mostrei aqui para vocês. Então a gente começou a trabalhar aí, né? Assim, putz, vamos ver soluções mais simples. Não quer dizer menos sofisticadas em termos de qualidade final de resultado, mas assim, por exemplo, sei lá, ao invés de eu ter um arco que, putz, ele vem para baixo e aí eu tenho uma articulação aqui e uma articulação aqui, que nem os fones da Grado, que tem um círculo assim, que o negócio fica, tipo as garras. Putz, aí eu tô falando de duas articulações, dois espaços que podem dar problema, pô, de repente eu posso partir de um único ponto e uma solução meio esférica, né, para que o arco, os cups possam fazer isso aqui como num Sennheiser Momentum, por exemplo, né, e alguns outros fones desse tipo. Um que eu tô aqui para avaliar agora, o Maze 99 Classic, sabe, o Neo também. Então a gente partiu para soluções nesse aspecto mais simples. Foi aí que a gente teve o nosso partido dotado, né, o fone, o primeiro desenho, né, que a gente queria avançar com ele. A outra parte que a gente estava fazendo ao mesmo tempo, né, assim, além de estar desenhando esse produto, né, em 3D, pensando nessas soluções, em simplicidade e tal, era correr atrás do alto-falante. A gente sabia que a gente não ia conseguir isso no mercado nacional, porque não existe fabricação de alto-falante para fone de ouvido nacional, pelo menos não que a gente conheça. Talvez exista, por exemplo, sei lá, de repente o grupo Harman fabrica os fones da JBL em Manaus, eu não sei. Sabe, se fabricar pode ser que eles produzam os alto-falantes lá. Mas não é assim, a gente não conseguiria ter acesso a esses alto-falantes, então a gente precisava de uma empresa que fizesse alto-falantes avulsos. E isso era muito difícil também, porque, tentando resumir um pouco, o que acontece? Geralmente, quando uma marca vai fazer um fone de ouvido, né, ou ela faz meio que na matriz, tipo, sei lá, uma Sennheiser, né, o HD800 é feito na matriz, né, na Alemanha, o AKG, o K701 o K812 os fones top de linha costumam ser desenvolvidos e fabricados, muitas vezes, na matriz da empresa. Modelos mais simples costumam ser OEM, por incrível que pareça, assim, ou pelo menos um desenvolvimento e uma fabricação terceirizada. Então, por exemplo, a gente conseguiu contato por meio de um amigo de uma fabricante OEM em Taiwan, que é quem fabrica os fones da BW, alguns modelos da KG também e mais alguns outros que eu não me lembro. E a gente queria ver com eles, né? Putz, a gente mandou o desenho, né? Ou seja, cara, eu quero que a cara do fone seja essa aqui, porra, o desempenho eu quero que seja assim, assim, assado. A gente mandou para eles, para poder ver o que chegaria de estimativa. Eles mandaram um custo pra gente unitário de $38. Cara, é um custo unitário muito bom, né? Porque a gente saberia que a gente teria um produto de muita qualidade no final, sabe? Cara, eles produzem os fones da BW. Mas ter isso fora, sabe? Eu ia perder o atributo das peças substituíveis, por exemplo, né? Porque eles não podem vender peças avulsas, eles só mandariam o fone inteiro. O custo, no final dos contos, poderia talvez ser maior por causa de impostos de importação, sabe? Que são violentíssimos no Brasil. Quanto mais para fabricante, é uma coisa assustadora. Às vezes é 3 vezes o preço. Então, pra gente, não era a solução mais indicada. Então, geralmente é feito dessa maneira, né? Você chega para uma fábrica, né? Sennheiser vira para uma fabricante dessa e fala, faz agora um fone para mim, a cara dele é essa, não sei o que, os caras vão lá, desenvolvem e mandam e tá ali fabricado, tudo lindo, tudo beleza. Então, assim, é muito raro você achar, tipo, um alto-falante, sabe? Putz, sozinho ali,
cara, um cara que fabrica alto-falante. Para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou tentar dar uma resumidinha agora, mas a gente conseguiu algumas lojas que vendiam alto-falante para do it yourself, e aí a gente viu que a gente podia comprar vários modelos diferentes para a gente começar a fazer os testes de acústica e ter pelo menos uma direção, né? E falar, cara, putz, esse aqui tá legal. Bom, a gente comprou vários e aí a gente viu uns 2 ou 3 que a gente falou, cara, dá para trabalhar com esses aqui. O problema é que eu estava falando com uma loja de equipamentos do it yourself, eu não estava falando com um fabricante. E se essa loja para de existir, sabe? E se ela resolve não vender mais esse modelo, né? Se eu não tenho contato com a fábrica e não consigo estabelecer uma relação real com essa fábrica, cara, é muito arriscado, né? Porque eu vou desenvolver um fone de ouvido em cima desse alto-falante, né? Não é nem um pouco simples eu simplesmente trocar um alto-falante no meio da vida de um produto. Né, assim, isso pode exigir que eu mude muita coisa, né? O alto-falante ele é responsável por, cara, sei lá, 50% do resultado. O resto é todo o projeto acústico que está ali, né? O volume de ar que está atrás do alto-falante, se tem ventilação, se não tem ventilação, o formato, se tem algum material ali de absorção, tem muitos detalhes, sabe? E a gente estava muito preocupado de trabalhar dessa maneira. E aí depois a gente conseguiu achar mais alguns contatos, assim, que diziam ser fábrica, mas mesmo assim a gente não sabe se é fábrica ou se é trader. E aí tem um amigo nosso que ele é chinês, a gente sentou um dia à noite com ele, a gente pegou e ligou para todos os fabricantes com quem a gente estava conversando, né, o que parecia um fabricante, para perguntar, falar, cara, e aí, qual é? Vocês são fabricantes, vocês são trader, como é que funciona e tal? E aí teve um que a gente não tinha amostras ainda, mas teve um que ele falou, cara, esse cara aqui pareceu muito profissional. Sabe, ó, esse é trader, então esquece. Né? Eu não posso ficar à mercê de um intermediário. E também, claro, que o cara não ia me passar o contato da fábrica, porque senão não tem por que ele existir, né? E aí ele falou, cara, esse aqui é muito profissional. Aí eu entrava em contato com ele, só que o cara não estava querendo mandar a amostra. Eu falei, cara, e o pedido mínimo dele eram 3.000 unidades, ou seja, 1.500 fones, né? Aí eu pensei, cara, putz, qual é a chance de eu comprar, cara, 3.000 alto-falantes sem nunca ter escutado, sem saber se é bom? Eles forneciam um gráfico de resposta de frequência, mas como eu falei, o alto-falante é só 50%. Então, assim, sob quais condições aquele alto-falante gerou aquele gráfico, né? Eu não sabia quais eram, não sabia se a gente ia conseguir replicar e tudo mais. Aí, putz, conversando com o cara, consegui convencer ele a mandar algumas amostras pra gente. A gente pagou, mas chegaram aqui algumas amostras e a gente deu sorte, porque, cara, era muito bom. Foi esse alto-falante, inclusive, que tá no Cubadisc hoje em dia. Então, assim, foi chatinho chegar nesse resultado. E aí depois a gente passou por um trabalho muito longo de tentar chegar nesse resultado que a gente queria, né? De ter um alto-falante bom como base e tentar tirar a melhor qualidade de som dele. E aí, cara, eu tô falando de um trabalho aí de 6 meses, sabe? Tipo, que a gente fez de tentativa e erro. A gente não tem equipamento para poder desenvolver isso, né? Para poder chegar e, cara, sair medindo resposta de frequência, ver como é que uma coisa altera a outra, então foi de ouvido. Isso não tem problema, sabe, no final das contas, eu acho que a grado não é muito diferente disso, mas é um trabalho, assim, difícil, sabe? A gente ia pra PUC, né, minha faculdade, eu já estava formado, mas a Gabi, diretora do laboratório, ela deixava a gente usar ainda para fazer alguns testes, então, cara, a gente pegava blocos de madeira e para testar, putz, qual o volume de ar que tinha atrás, sabe? A gente fazia meio que uns Frankensteinzinhos assim pra gente poder testar, até um ponto que a gente chegou e falou, putz, cara, tá bom, agora os parâmetros estão feitos, né? O alto-falante ele vai ter que operar nas seguintes circunstâncias. E ao mesmo tempo a gente estava trabalhando no desenvolvimento mesmo da parte plástica, né? E com o auxílio de uma empresa que a gente contratou para poder fazer isso com a gente. Acho que por hoje é só, falei muito, num take só, não voltei nada, talvez tenha alguns cortes aqui só para simplificar. No próximo capítulo eu vou ver o que eu vou trazer para vocês, assim, né? O que eu vou, como é que eu vou continuar isso, talvez como é que foi essa parte plástica, né? Assim, como é que foi o desenvolvimento disso com essa empresa, para que vocês vejam o quanto isso também é muito, mesmo você terceirizando, como isso pode ser muito difícil, muito complicado. Gente, é isso, falei pra caramba, cara, espero que tenha sido interessante, acho que esse provavelmente vai ser o mais longo até agora de todos esses vídeos sobre a Cuba, mas sei lá, gosto muito de poder compartilhar minha experiência e espero que vocês apreciem isso, né? Que isso seja interessante para vocês também. Então é isso, gente. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.